Hoje, nos aprofundamos nas montanhas imponentes e desfiladeiros traiçoeiros do Cáucaso para resgatar a trajetória de um dos povos mais resilientes, belicosos e estrategicamente cruciais da antiguidade e do período medieval, os abásgos. Conhecidos como os ancestrais diretos dos modernos abecásios, esse grupo tribal emergiu em uma das fronteiras mais disputadas do mundo antigo, colidindo e se aliando com impérios colossais como o romano, o bizantino e o sassânida. A história dos abásgos não é apenas uma narrativa de sobrevivência, mas uma crônica de guerra contínua, domínio de terrenos vertiginosos e maestria na metalurgia e na guerra de guerrilha montanhosa. Para compreendermos a gênese dos abásgos, precisamos situar sua origem geográfica e étnica no complexo mosaico do Cáucaso Ocidental. Estudos linguísticos e arqueológicos coordenados pelo setor de arqueologia da Universidade Estatal de Tbilisi apontam que os abásgos faziam parte do grupo etnolinguístico caucasiano noroeste. Eles habitavam inicialmente a região costeira e montanhosa ao norte da Cólquida, estendendo-se ao longo do Mar Negro. Geograficamente, a área ocupada por eles era caracterizada por densas florestas temperadas que subiam abruptamente em direção aos picos cobertos de gelo da Cordilheira do Cáucaso, um terreno que moldou profundamente sua cultura marcial e suas táticas de isolamento defensivo. As primeiras menções documentadas aos abásgos surgem no século I, através dos escritos do historiador e geógrafo romano Plínio, o Velho, e mais tarde, no século II, pelo historiador Flávio Arriano. Essas fontes romanas descrevem os abásgos como uma tribo feroz, inicialmente fragmentada em clãs independentes governados por chefes locais. A importância dessas menções documentais reside no fato de que os romanos, em sua expansão expansionista sob o comando de imperadores como Trajano, viam o território dos abásgos como uma zona de amortecimento vital contra as incursões de tribos nômades vindas das estepes russas, como os alanos. Estrategicamente, o território dos abásgos controlava passagens de montanha cruciais e rotas marítimas no Mar Negro. Uma dessas regiões fundamentais era a faixa costeira que hoje compreende a cidade de Sukhumi. Na antiguidade, essa área abrigava a colônia grega de Dioscurias, posteriormente rebatizada pelos romanos como Sebastópolis. Esta região possuía uma importância geográfica e militar única. Cercada por pântanos de um lado e pelas colinas escarpadas do Cáucaso do outro, ela funcionava como um porto fortificado natural. Controlar Sebastópolis significava dominar o comércio de peles, cera e escravos, além de garantir um ponto de desembarque fortificado para as legiões romanas em caso de guerra na fronteira oriental. Os abásgos aprenderam rapidamente a explorar essa geografia a seu favor, cobrando tributos e atacando guarnições quando os impérios mostravam fraqueza. À medida que a influência do Império Romano se consolidava no Mar Negro, a estrutura social dos abásgos passou por uma transição drástica. De clãs descentralizados, eles começaram a se organizar em dois principados semi-independentes no século IV, divididos geograficamente pelas defesas naturais do território. O avanço do Império Romano do Oriente, que mais tarde ficaria conhecido como Império Bizantino, transformou a região em um caldeirão de tensões diplomáticas e militares. Os imperadores de Constantinopla buscavam conter a expansão do Império Sassânida da Pérsia, e os abásgos viraram peças fundamentais nesse tabuleiro de xadrez geopolítico. Para garantir a lealdade dessa tribo guerreira, os bizantinos recorreram à introdução do cristianismo. No ano 529, sob o reinado do imperador Justiniano I, a conversão oficial dos abásgos foi iniciada. Justiniano mandou construir a Igreja da Mãe de Deus em Sebastópolis e enviou sacerdotes para minar as práticas pagãs locais. Essa estratégia religiosa tinha um objetivo puramente militar: integrar os líderes abásgos na hierarquia de comando bizantina e usar sua força de combate para guarnecer os fortes da fronteira contra os persas. Justiniano também proibiu uma prática lucrativa, mas bárbara, que os chefes abásgos mantinham: a castração de rapazes locais para serem vendidos como eunucos no mercado bizantino. Essa interferência profunda nos costumes locais e a imposição de pesados tributos por agentes bizantinos criaram um forte ressentimento. No ano 550, os abásgos se dividiram internamente e iniciaram uma das maiores revoltas de sua história contra o domínio de Constantinopla. Sob a liderança de dois reis eleitos, Opsites e Septicas, os rebeldes romperam a aliança com os bizantinos e enviaram embaixadores ao chá persa Koso I.
buscando apoio militar contra o exército de Justiniano. O palco principal desse violento conflito foi a fortaleza de Tracheia, um dos postos defensivos mais impressionantes da engenharia militar antiga. Localizada em um desfiladeiro quase inacessível nas proximidades da moderna Nova Athos, a fortaleza barrava o único caminho viável entre a costa e o interior das montanhas. O sítio fortificado aproveitava as encostas rochosas verticais, com muralhas de pedra calcária que se estendiam por metros acima de penhascos íngremes. Geograficamente, a posição era um pesadelo para qualquer exército invasor, pois impossibilitava o uso de catapultas tradicionais ou torres de cerco. O inimigo era forçado a subir uma trilha estreita exposto a projéteis e pedras lançadas do alto. Diante da insurreição, Justiniano enviou uma força expedicionária comandada pelo general Bessas. O exército bizantino era composto por infantaria pesada e arqueiros altamente treinados. Sabendo que um ataque frontal à fortaleza de Tracheia resultaria em um massacre para suas tropas, Bessas dividiu suas forças e utilizou uma estratégia de flanqueamento audaciosa. Enquanto uma parte do exército simulava um ataque pela trilha principal, um grupo menor de soldados bizantinos, guiados por desertores locais que conheciam os caminhos secretos das cabras, escalou os penhascos na retaguarda da fortificação durante a noite. A escalada noturna dos soldados bizantinos pelos desfiladeiros escarpados de Tracheia pegou os defensores abásgos completamente de surpresa. O ataque coordenado em duas frentes espalhou o pânico nas linhas rebeldes. Os arqueiros bizantinos, posicionados estrategicamente nas cristas rochosas superiores, despejaram uma chuva de flechas incendiárias sobre as habitações de madeira e palha no interior da fortaleza, espalhando chamas que sufocaram a resistência. Os guerreiros abásgos, acuados entre o incêndio devastador e as espadas da infantaria pesada inimiga, lutaram ferozmente até os limites de suas forças. Neste embate, as armas utilizadas revelavam o choque de duas doutrinas militares distintas. Os abásgos usavam machados de guerra de cabo longo e espadas curtas de ferro, ideais para o combate corpo a corpo em espaços confinados e trilhas estreitas. Seus arcos eram curtos e compostos, feitos de camadas de madeira de teixo entrelaçadas com tendões de animais e chifres, o que garantia uma excelente flexibilidade e resistência à umidade severa do Cáucaso. Esses arcos tinham um alcance efetivo de aproximadamente 150 metros e disparavam flechas com pontas de ferro em formato de folha, projetadas para rasgar carne e perfurar armaduras leves de couro. Em contrapartida, as forças bizantinas dependiam de seus arqueiros equipados com o poderoso arco composto de estilo húngaro-severiano, capaz de atingir alvos com precisão a mais de 200 metros, e de sua infantaria protegida por cotas de malha de ferro e grandes escudos redondos, que barravam os golpes dos machados caucasianos. A derrota em Tracheia no ano 550 foi catastrófica. O rei Septicas foi capturado e executado como exemplo, enquanto Opsites conseguiu romper o cerco com um pequeno grupo de cavaleiros, buscando refúgio nas terras dos Sabires, uma tribo nômade vizinha. Os bizantinos saquearam a fortaleza, derrubaram parte de suas muralhas defensivas e impuseram uma administração militar direta e implacável sobre toda a Abasgia. Para consolidar o controle e evitar novas revoltas, o general Bessas ordenou a deportação de centenas de famílias abásgas para o interior da Anatólia, desestruturando temporariamente o tecido social e a liderança aristocrática da região. Apesar do esmagamento violento da revolta, a importância estratégica da Abasgia impediu que o povo fosse completamente assimilado ou destruído. O território funcionava como uma barreira geográfica natural contra os povos das estepes ao norte, uma realidade que Constantinopla não podia ignorar. Nas décadas seguintes, os imperadores bizantinos mudaram de estratégia, optando por reconstruir as fortificações destruídas e conceder títulos de nobreza palaciana e subsídios financeiros aos chefes abásgos sobreviventes que jurassem lealdade. Essa política de pacificação transformou gradualmente os guerreiros abásgos em uma influente força de fronteira, integrando sua cavalaria leve e batedores montanhosos como tropas auxiliares permanentes nos exércitos do Império. Com o restabelecimento da autoridade imperial na região após a pacificação subsequente ao ano 550, os abásgos entraram em uma fase de profunda reorganização política e militar. Longe de serem meros súditos passivos,
Os líderes da abadia souberam manipular sua posição geográfica de guardiões dos desfiladeiros do Cáucaso para extrair concessões contínuas de Constantinopla. Durante o final do século VI e o início do século VII, a região consolidou-se como um principado autônomo sob o protetorado bizantino, governado por dinastias locais que detinham o título de arconte, uma dignidade oficial concedida pela corte imperial que validava o poder político local frente às demais tribos caucasianas. Essa autonomia estratégica foi testada ao limite durante a Grande Guerra entre o Império Bizantino e o Império Sassânida, que se estendeu de 602 a 628. O Shah persa Khosrou II lançou uma ofensiva massiva que quase destruiu o Império Cristão, e o Cáucaso transformou-se em um fronte secundário, mas de vital importância. Os persas tentaram subornar e subjugar as tribos ao norte para flanquear as defesas bizantinas na Anatólia. Os abásgos, contudo, mantiveram sua lealdade a Constantinopla, repelindo incursões persas e controlando de forma obstinada os desfiladeiros que davam acesso às estepes ao norte, impedindo que os aliados nômades da Pérsia invadissem a costa do Mar Negro. A geografia desempenhou um papel tático avassalador nessa resistência. As forças abásgas concentravam suas defesas no desfiladeiro de Jere, uma fenda natural estreita cercada por paredões de rocha basáltica que se elevavam a mais de 800 metros de altura. Historicamente, essa passagem servia como uma das poucas rotas comerciais transitáveis que ligavam o norte e o sul da Cordilheira Central. Militarmente, o desfiladeiro reduzia qualquer exército numeroso a uma linha indestrutível de poucos homens de largura. Os guerreiros locais construíram barreiras de troncos e muralhas de pedra seca nos pontos mais estreitos, transformando a topografia em uma armadilha mortal onde a superioridade numérica persa era completamente anulada. Para defender essas posições escarpadas, os abásgos aprimoraram o uso de armas de arremesso mecânico de pequeno porte e táticas de emboscada baseadas na velocidade. Seus guerreiros eram equipados com dardos pesados conhecidos como veruta, que possuíam pontas de ferro farpadas de 30 centímetros fixadas a hastes de madeira leve. Quando lançados do alto dos penhascos, esses dardos ganhavam uma energia cinética devastadora devido à gravidade, sendo capazes de perfurar os escudos de madeira e as armaduras de placas dos soldados sassânidas. A fabricação dessas pontas de ferro dependia da exploração de pequenas minas de ferro magnético nas cabeceiras dos rios de montanha, processadas em forjas portáteis de argila que utilizavam carvão de madeira de carvalho para atingir altas temperaturas de fusão, conferindo ao metal uma rigidez superior à do ferro comum da época. A consolidação do poder arcontal na abadia durante o século VII não apenas fortaleceu a posição política da tribo perante Constantinopla, mas também preparou as bases para uma expansão territorial sem precedentes no Cáucaso Ocidental. Com o enfraquecimento progressivo do vizinho reino de Lazica, um estado cliente bizantino que historicamente dominava o sul da região, os abásgos começaram a preencher o vácuo de poder. Essa transição geopolítica coincidiu com o surgimento de uma nova e devastadora ameaça global, a expansão do Califado Omíada a partir do Oriente Médio, que alcançou as fronteiras do Cáucaso no final do século VII. O avanço árabe em direção ao Cáucaso transformou profundamente a dinâmica de guerra regional. As forças do Califado, célebres por sua cavalaria ultra-rápida e táticas de choque no deserto, enfrentaram sérias barreiras logísticas e táticas ao colidirem com as defesas montanhosas da abadia. No ano 736, o temido general árabe Marwan ibn Maomé, que mais tarde se tornaria o último califa omíada, liderou uma campanha punitiva massiva pelo Cáucaso, varrendo a Geórgia Central e marchando em direção à costa do Mar Negro com um exército estimado em dezenas de milhares de combatentes. O objetivo principal de Marwan era esmagar os redutos cristãos aliados dos bizantinos e capturar os portos estratégicos. Diante do rolo compressor omíada, o arconte abásgo Leão uniu forças com os governantes lazê sobreviventes e preparou uma resistência desesperada. O palco escolhido para o confronto decisivo foi a fortaleza de Anacópia, o coração político e militar da abadia, situada no topo de uma colina escarpada a poucos quilômetros da costa marítima. Anacópia era uma obra-prima da arquitetura militar defensiva. Construída com blocos colossais de calcário perfeitamente aparelhados e unidos por uma argamassa de cal extremamente resistente, a fortaleza aproveitava o cume de uma montanha que possuía inclinações de quase 45 graus em 3 de seus lados. Geograficamente,
Essa elevação impedia que os atacantes utilizassem arietes ou montassem linhas de cerco contínuas, pois o terreno irregular fragmentava as formações inimigas. Além disso, a posição estratégica no topo permitia uma visão panorâmica de todo o vale circundante e do mar, eliminando qualquer possibilidade de ataque surpresa por parte dos invasores. As táticas de combate em Anacópia demonstraram o refinamento da guerra de cerco na região. As cristas das muralhas eram equipadas com balistas modificadas para disparar grandes pedras esféricas e virotes de ferro pesados. Diferente dos modelos romanos tradicionais, essas balistas locais eram construídas com madeira de freixo densa e utilizavam cordas feitas de crina de cavalo torcida e tendões bovinos secos. Esse sistema de torção acumulava uma força de tensão brutal, propelindo projéteis de 10 kg a velocidade superiores a 120 km por hora contra as densas linhas de infantaria árabe que tentavam subir a colina. A energia do impacto era suficiente para esmagar capacetes de bronze e escudos de couro endurecido instantaneamente. A extraordinária resistência em Anacópia no ano 736 transformou-se em um marco decisivo para o destino dos abásgos e barrou definitivamente o avanço do califado omíada rumo ao norte do Cáucaso. O cerco arrastou-se por meses, submetendo as tropas de Marwan ibn Maomé a condições climáticas extremas e à escassez severa de suprimentos. A topografia da região gerava um microclima costeiro úmido que, somado à insalubridade dos pântanos ao redor de Sebastópolis, desencadeou uma terrível epidemia de disenteria e febre entre os soldados árabes, dizimando milhares de combatentes. Incapaz de romper as formidáveis muralhas de calcário e com seu exército enfraquecido, o general omíada foi forçado a ordenar uma retirada estratégica humilhante de volta às planícies da Geórgia Oriental. Para os abásgos, essa vitória monumental consolidou o prestígio militar do Arconte Leão I na região. Estudos arqueológicos conduzidos pelo Departamento de História Medieval da Universidade Estatal de Sochi revelam que, logo após o levantamento do cerco, o complexo fortificado de Anacópia passou por uma ampliação massiva, com a construção de uma segunda linha de muralhas defensivas e torres de vigia quadrangulares que monitoravam as praias do Mar Negro. O sucesso em repelir os omíadas elevou os abásgos à condição de potência dominante no Cáucaso Ocidental, eclipsando completamente a antiga hegemonia lazica e atraindo a aliança de clãs menores que buscavam proteção contra ameaças externas. A vitória em Anacópia também alterou a dinâmica das forças militares abásgas, que passaram a investir pesadamente no desenvolvimento de sua cavalaria. Os cavalos da região eram de uma raça montanhesa nativa, ancestral direta do moderno cavalo Kabadi. Esses animais possuíam uma adaptação biológica única para operar em terrenos acidentados, cascos extremamente densos e duros que dispensavam o uso frequente de ferraduras de ferro, além de um centro de gravidade baixo que garantia estabilidade impressionante ao galopar por trilhas rochosas estreitas e inclinações acentuadas. A tática de combate da cavalaria abásga baseava-se em ataques de flagelo ultravelozes. Os cavaleiros não utilizavam as pesadas armaduras de placas dos bizantinos, preferindo os gibões de couro fervido reforçados com anéis de ferro costurados, o que garantia mobilidade e leveza. Eles atacavam os flancos das colunas de infantaria inimigas em velocidade, arremessavam seus dardos e batiam em retirada para a segurança das florestas densas antes que o adversário pudesse esboçar uma reação organizada. Essa capacidade de deslocamento rápido pelas encostas montanhosas transformou a Abasgia em um território virtualmente intransitável para exércitos estrangeiros baseados em táticas de campo aberto. Aproveitando o enfraquecimento das potências vizinhas após a retirada dos omíadas, os arcontes abásgos iniciaram um processo audacioso de consolidação dinástica e expansão territorial. O casamento estratégico entre a filha do arconte Leão I e o governante da vizinha Egrise unificou as pretensões legítimas sobre as terras do Cáucaso Ocidental. No final do século VIII, aproveitando-se das crises iconoclastas e rebeliões internas que assolavam o Império Bizantino, o sucessor Leão II rompeu formalmente os laços de vassalagem com Constantinopla. Declarando-se o primeiro monarca do unificado reino da Abecásia, ele expandiu suas fronteiras para o leste, absorvendo toda a Cólquida e transferindo a capital para Kutaisi, uma manobra que reposicionou o centro político da tribo para o coração das planícies georgianas. Essa expansão alterou profundamente a organização militar dos antigos guerreiros montanhosos.
A infantaria leve e os batedores tribais foram reorganizados em um exército feudal centralizado, capaz de mobilizar tanto a cavalaria nobre quanto os temidos lanceiros das montanhas. O domínio da bacia do rio Rione forneceu ao reino planícies férteis para a agricultura e recursos econômicos vitais para sustentar longas campanhas. No plano tático, Kutaisi oferecia uma vantagem geográfica extraordinária. Situada em colinas escarpadas nas margens do rio Rione, a nova capital controlava as rotas comerciais que ligavam o Mar Negro às províncias orientais do Cáucaso, funcionando como uma fortaleza natural que impedia a penetração rápida de exércitos vindos do sul. Os conflitos nessa nova era de expansão exigiram o aperfeiçoamento da metalurgia e o desenvolvimento de novas proteções corporais para enfrentar os reinos rivais da Ibéria e os remanescentes das forças árabes. As forjas reais de Kutaisi passaram a produzir a armadura lamelar caucasiana, uma evolução das proteções de couro fervido utilizadas anteriormente. Essas armaduras eram confeccionadas com centenas de pequenas placas retangulares de aço, medindo cerca de 5 por 3 centímetros, interligadas por cordões de couro cru. Esse design combinava uma flexibilidade impressionante para o combate a cavalo com uma capacidade de absorção de impacto superior, distribuindo a energia de golpes de clavas ou espadas pesadas por toda a estrutura, protegendo os órgãos vitais dos guerreiros abásgos na linha de frente. Paralelamente, o reino da Abecásia investiu no desenvolvimento de fortificações ao longo das novas fronteiras. A fortaleza de Skanda, situada a leste de Kutaisi, foi totalmente reconstruída em uma crista rochosa estreita. Geograficamente, a posição controlava a entrada para as passagens montanhosas orientais. Suas muralhas duplas e fossos profundos escavados diretamente no granito criavam barreiras intransitáveis. Em termos de tática defensiva, Skanda impedia que as forças da Ibéria Khazar flanqueassem o exército abásgo, obrigando os invasores a travar batalhas de desgaste em desfiladeiros, onde a infantaria pesada abásga, armada com lanças de pontas largas de aço temperado, mantinha uma vantagem defensiva incontestável. A consolidação do reino da Abecásia a partir de Kutaisi permitiu que os reis abásgos projetassem seu poder de forma agressiva por todo o Cáucaso Central durante o século IX. O controle das rotas comerciais que cortavam a bacia do rio Rione gerou riquezas que financiaram uma expansão militar contínua contra o Emirado de Tbilisi, um enclave islâmico encravado no coração da Geórgia Central, e contra os príncipes armênios da dinastia Bagratuni. Sob o comando de monarcas enérgicos como Jorge I, o exército abásgo deixou de ser apenas uma força de defesa montanhosa para se tornar uma máquina de guerra expedicionária de grande alcance, engajando-se em cercos prolongados e batalhas de manobra em campo aberto. Essa mudança no perfil militar exigiu transformações profundas na cavalaria pesada do reino, que passou a adotar táticas de choque inspiradas na aristocracia bizantina e persa. Os nobres abásgos, conhecidos localmente como os Asnauri, formavam o núcleo dessa força de elite. Eles montavam cavalos robustos e eram protegidos por capacetes de ferro cônicos, forjados em uma única peça de metal nas oficinas de Kutaisi. Esses capacetes possuíam uma ranhura reforçada na testa e uma cortina de malha de ferro, a camalha, que caía sobre os ombros e o pescoço, protegendo contra golpes laterais de sabres e machados. As espadas utilizadas por essa aristocracia militar eram longas e de gume duplo, medindo cerca de 95 centímetros de comprimento, com lâminas feitas através de uma técnica avançada de soldagem padrão, onde tiras de ferro macio e aço de alto carbono eram torcidas e caldeadas juntas. Esse processo metalúrgico criava uma lâmina que possuía uma flexibilidade extraordinária para não quebrar com o impacto contra escudos de metal, mantendo um corte afiado capaz de decepar membros. O palco de um dos conflitos mais sangrentos desse período foi a fortaleza de Uplistik, uma antiga cidade escavada diretamente na rocha arenítica nas margens do rio Micare. Geograficamente, Uplistik era uma fortaleza natural inexpugnável, situada em uma alta falésia rochosa que dominava a planície circundante. O complexo possuía túneis secretos de fuga que ligavam o topo diretamente ao rio, garantindo o abastecimento contínuo de água durante cercos prolongados. Sua localização era altamente estratégica. Quem controlasse o Uplistik dominava o cruzamento das principais estradas da antiga Rota da Seda no Cáucaso. Na batalha pelo controle de Uplistik,
Os exércitos abásgos enfrentaram as forças combinadas dos príncipes da Ibéria Oriental. A estratégia do rei abásgo consistiu em cortar as linhas de suprimento da fortaleza através do bloqueio das estradas vizinhas com sua cavalaria leve, enquanto a infantaria pesada utilizava grandes escudos de madeira, os pavizes, cobertos de couro crúmido para se proteger das flechas incendiárias lançadas de cima. Os sapadores abásgos, especialistas na guerra subterrânea, escavaram as bases das defesas externas rochosas que não eram esculpidas na montanha, preenchendo as cavidades com escoras de madeira que depois eram queimadas, provocando o colapso de seções inteiras da muralha externa e permitindo a invasão avassaladora da infantaria. A vitória avassaladora em Uplistique consolidou a hegemonia dos reis abásgos sobre o coração do Cáucaso, permitindo que o reino da Abecásia ditasse os rumos políticos da região durante todo o século X. Sob o comando de reis como Jorge II e Leão III, o reino atingiu o seu apogeu cultural, político e militar. As fronteiras se estenderam até as margens do Mar Cáspio, forçando os emirados muçulmanos vizinhos e os príncipes georgianos a pagarem pesados tributos em ouro e cavalos. Contudo, essa era de ouro militar demandava um esforço logístico monumental para manter guarnições permanentes em territórios recém-conquistados e hostis. O principal desafio tático desse período de máxima expansão deslocou-se para as planícies e vales fluviais abertos da Mesquécia, uma região de fronteira altamente disputada ao sul. Diferente dos desfiladeiros natais dos abásgos, a Mesquécia apresentava um terreno ondulado de estepe florestal, cortado por ravinas profundas criadas por afluentes do rio Micari. Esta geografia de transição exigia uma flexibilidade tática extrema. Ao mesmo tempo em que permitia grandes cargas de cavalaria pesada, oferecia inúmeros pontos céticos ideais para emboscadas de infantaria. Quem dominasse os nós rochosos da Mesquécia controlava os portões de invasão entre o Império Bizantino, a Armênia e as províncias georgianas centrais. Para subjugar essa área, os estrategistas abásgos modificaram profundamente a sua infantaria de linha, introduzindo corpos especializados de piqueiros inspirados nas antigas formações de falange, adaptadas para deter as investidas de cavalaria dos povos das estepes e dos catifractários bizantinos. Os soldados eram equipados com piques que mediam entre 3 e 4 metros de comprimento. As hastes eram fabricadas com madeira de freixo ou freixo da terra, selecionada pela sua fibra reta e alta densidade, o que impedia que a madeira lascasse ou quebrasse sob a pressão de uma carga inimiga. As pontas de ferro tinham um desenho em formato de losango alongado, com nervuras centrais reforçadas para garantir capacidade de penetração através de couros grossos e malhas de metal. Durante as batalhas na Mesquécia, a infantaria abásga adotava a formação de parede de escudos travados, conhecida localmente como gveba. Os homens da primeira fileira fincavam a base de seus piques no solo argiloso, inclinando as pontas de ferro a um ângulo de 45 graus, enquanto as fileiras traseiras projetavam suas armas por cima dos ombros dos companheiros da frente. Para garantir a coesão dessa barreira humana, sob o impacto de montarias a mais de 40 km por hora, os guerreiros usavam cinturões de couro bovino duplo com fivelas de bronze fundido que amarravam os escudos uns aos outros nos flancos. Essa engenharia tática criava um porco-espinho de aço virtualmente intransitável em campo aberto, protegendo os arqueiros posicionados no centro da formação. O final do século X reservou uma virada dinástica que alterou permanentemente o destino dos abásgos, transformando sua hegemonia regional na fundação de um estado ainda maior. O rei Teodósio III, conhecido como Cego, faleceu no ano 978 sem deixar herdeiros diretos, o que desencadeou uma transição dinástica pacífica, porém de proporções geopolíticas massivas. O trono do reino da Abecásia passou para o seu sobrinho, Bagrat III, que pertencia à dinastia Bagratuni. Bagrat já era herdeiro legítimo das províncias da Ibéria e de outros principados georgianos orientais por parte de pai. Com sua aclamação em Kutaisi, os territórios dos abásgos e dos georgianos orientais fundiram-se sob uma única coroa, dando origem ao unificado reino da Geórgia. Essa unificação política representou o início do fim dos abásgos como uma entidade tribal e política estritamente isolada, iniciando um processo profundo de assimilação cultural e institucional. A aristocracia abásga, os valorosos Asnauri, integraram-se completamente à corte real da Geórgia unificada,
ocupando cargos de alta relevância administrativa e comandos militares de fronteira. No entanto, a incorporação em um reino focado nas planícies e na geopolítica do Oriente Médio não diminuiu a vocação guerreira da região de origem dos abasgos, que continuou a funcionar como bastião defensivo ocidental e o celeiro de tropas de elite para os novos monarcas em Kutaisi. Posteriormente, em Tbilisi, o grande teste militar para o exército dessa Geórgia unificada ocorreu nas primeiras décadas do século XI, quando o imperador bizantino Basílio II, célebre pelas suas campanhas expansionistas, decidiu redefinir as fronteiras do Cáucaso e anexar as províncias disputadas de Tão-Klarjeti. Entre os anos 1021 e 1022, violentos confrontos explodiram na região de fronteira, culminando na sangrenta Batalha de Sfindax. O exército georgiano contava com contingentes massivos de guerreiros de origem abasga, que formavam a vanguarda da infantaria pesada e os flanqueadores da cavalaria leve, enfrentando os temidos contingentes varangiano e a infantaria regular de Constantinopla. A região de Sfindax, localizada nas terras altas da moderna província de Erzurum, apresentava peculiaridades geográficas altamente complexas. Caracterizada por um terreno de estepe alpina acidentada, situado a altitudes superiores a 1.800 metros, a área era cortada por pequenos riachos de degelo que cavavam ravinas profundas na rocha vulcânica. Do ponto de vista tático e estratégico, a altitude severa reduzia rapidamente a resistência física de soldados e montarias não acostumados ao ar rarefeito, além de limitar drasticamente a eficácia de longas cargas de cavalaria devido ao solo pedregoso e irregular. Os guerreiros de origem abasga, criados nos picos escarpados do Cáucaso Ocidental, possuíam uma adaptação biológica e tática perfeita para esse ambiente, utilizando a respiração cadenciada e o calçado adaptado para manter a estabilidade nas manobras de combate corpo a corpo. A Batalha de Sfindax, travada no ano 1021, colocou à prova a resistência e a tenacidade dos guerreiros de origem abasga sob as bandeiras do Reino da Geórgia. O imperador bizantino Basílio II, conhecido pela sua frieza tática e disciplina férrea, utilizou sua infantaria pesada de elite e a famosa guarda varangiana para romper as linhas defensivas georgianas. Os combatentes abasgos, atuando na vanguarda, sustentaram o impacto inicial da infantaria bizantina. No entanto, a superioridade numérica e a coordenação das legiões de Constantinopla forçaram o rei georgiano Jorge I a ordenar uma retirada estratégica em direção ao interior das terras altas, incendiando vilas e campos para privar o inimigo de provisões. A retirada estratégica levou o conflito para os desfiladeiros estreitos que circundavam a região de Trialésia. Geograficamente, Trialésia caracteriza-se por um planalto vulcânico elevado, recortado por gargantas profundas e encostas recobertas por densas florestas de coníferas. Do ponto de vista militar, essa topografia fragmentada impedia os generais bizantinos de manterem suas formações compactas e coordenadas. As colunas imperiais eram forçadas a se alongar por quilômetros através de trilhas sinuosas, expondo seus flancos vulneráveis. Para os guerreiros abasgos, esse ambiente representava o cenário perfeito para a aplicação de táticas tradicionais de emboscada e desgaste, anulando a pesada organização do exército bizantino. Nesses contra-ataques nas florestas de Trialésia, os guerreiros abasgos utilizaram com maestria o machado de arremesso caucasiano, uma arma curta e balanceada com lâmina de ferro em forma de meia-lua, medindo cerca de 18 centímetros de gume. Forjados a partir de blocos de ferro enriquecidos com manganês obtidos nas jazidas fluviais do Cáucaso Ocidental, esses machados possuíam uma têmpera dupla na lâmina, conferindo-lhes extrema tenacidade. Lançados com precisão a distâncias de até 20 metros, os machados ganhavam velocidade rotacional e podiam quebrar escudos de madeira de tilha ou amassar os capacetes de ferro dos soldados bizantinos. O cabo, confeccionado com madeira de cornizo, era selecionado pela sua capacidade de absorver vibrações e pela resistência a fraturas mecânicas durante os golpes. Apesar da devastação causada pelas táticas de guerrilha dos abasgos, o Tratado de Paz de 1022 consolidou a suzerania bizantina temporária sobre várias províncias fronteiriças. Contudo, a integridade do contingente abasgo dentro do exército real permaneceu intacta. Nas décadas seguintes, o Reino da Geórgia entrou em um período de fragmentação interna e revoltas feudais, com os grandes senhores de terras contestando a autoridade da coroa. Nesse cenário de instabilidade, a região histórica da Abasgia,
protegida por suas muralhas naturais, manteve sua identidade cultural e serviu repetidamente como um refúgio seguro para os monarcas georgianos legítimos que buscavam reorganizar suas forças contra os usurpadores. A preservação da identidade cultural e da autonomia relativa da Abasgia dentro do Reino da Geórgia foi colocada à prova no final do século XI com a chegada dos invasores turcos seljúcidas ao Cáucaso. Sob o comando do sultão Alp Arslan, as hordas nômades varreram as defesas das províncias orientais, impondo um regime de saques e tributos pesados conhecido nas crônicas locais como a Grande Invasão Turca. Enquanto as planícies da Geórgia Central sofriam com a devastação de suas plantações, a Abasgia histórica, protegida pela formidável barreira geográfica da Cordilheira do Cáucaso Ocidental, transformou-se mais uma vez no reduto de resistência e reorganização para a monarquia georgiana. A topografia da Abasgia costeira e montanhosa impôs severas limitações logísticas e táticas à cavalaria seljúcida. Habituados a combater em estepes abertas e planaltos áridos, os cavaleiros turcos dependiam da mobilidade de seus arqueiros montados. Ao tentarem penetrar nos vales abásgos, encontraram florestas temperadas densas e trilhas de montanha escarpadas que fragmentavam suas linhas de suprimentos e impediam a realização de manobras de flanqueamento em larga escala. Cientes dessa desvantagem inimiga, os líderes locais fortificaram as passagens ao longo do vale do rio Kodor, um curso de água torrencial que rasgava a rocha calcária e criava gargantas estreitas com paredões quase verticais, onde um punhado de defensores podia barrar o avanço de milhares de invasores. Nas batalhas travadas nessas gargantas escarpadas, os guerreiros abásgos aprimoraram a fabricação e o emprego de sua arma de infantaria mais mortífera, a besta pesada de montanha. Construída com um arco de aço temperado fixado a uma robusta coronha de madeira de nogueira selvagem, essa arma utilizava um sistema de armação por estribo e alavanca mecânica. Esse mecanismo exercia uma força de tensão que permitia disparar virotes de ferro curtos com pontas quadrangulares perfurantes, os chamados passapassar, capazes de atravessar armaduras de anéis e defesas de couro endurecido a distâncias de até 80 metros. A precisão dessas armas nos ambientes confinados dos desfiladeiros permitia que os defensores eliminassem os comandantes seljúcidas à distância, provocando o recuo e a desorganização das tropas invasoras. A resiliência militar da região permitiu que o rei Davi IV, o construtor, assumisse o trono georgiano em 1089 e iniciasse uma contraofensiva massiva a partir das províncias ocidentais. Davi utilizou a Abasgia como base segura para treinar e reestruturar o exército real. Os guerreiros abásgos integraram-se como tropas de assalto na infantaria de vanguarda e na cavalaria ligeira do monarca reconstituído. Essa força unificada expulsou os seljúcidas do Cáucaso nas décadas seguintes, culminando na libertação de Tbilisi em 1122 e iniciando a chamada Era de Ouro da Geórgia medieval, período no qual a antiga liderança tribal consolidou-se como uma das linhagens aristocráticas mais influentes de todo o reino unificado. A Era de Ouro do Reino da Geórgia, consolidada ao longo do século XII, impôs uma nova realidade política para a aristocracia de origem abásga, cuja integração na corte real resultou na formação do Ducado da Abecásia, sob o governo da influente dinastia Shervashidze. Iniciada formalmente nesse período, o território ancestral dos abásgos funcionava como um feudo autônomo crucial, fornecendo guerreiros leais e experientes para guarnecer as fronteiras ocidentais contra incursões marítimas e invasões nômades. A estabilidade interna e a prosperidade comercial decorrentes do controle dos portos do Mar Negro transformaram a região em um pilar logístico inestimável para os monarcas georgianos em Tbilisi. Contudo, a duradoura estabilidade do Cáucaso foi fragmentada de forma avassaladora no século XIII com a expansão apocalíptica do Império Mongol. Sob o comando de generais enviados por Gengis Khan, posteriormente, pelas forças do Khanato, as hordas mongóis romperam as defesas do leste georgiano com sua cavalaria pesada de arqueiros nômades. O reino da Geórgia colapsou economicamente e dividiu-se internamente diante do rolo compressor da estepe. Mais uma vez na crônica militar da região, a Abasgia histórica encontrou na sua geografia montanhosa intransitável e em suas densas florestas tropicais uma barreira defensiva insuperável contra os cavaleiros mongóis, cujas montarias dependiam de pastagens abertas e planícies lineares para executar suas táticas de cerco e dispersão.
O isolamento geográfico forçado pela invasão mongol acelerou a fragmentação do reino da Geórgia e permitiu que os duques de origem abásga consolidassem uma independência de fato a partir do final do século XV. A queda de Constantinopla em 1453 e o surgimento do expansionista Império Otomano alteraram radicalmente a geopolítica do Mar Negro. Os otomanos lançaram campanhas navais agressivas para subjugar os portos caucasianos, colidindo frontalmente com a resistência obstinada dos guerreiros abásgos nas praias e fortificações costeiras. As táticas de combate nesse período de transição envolveram a adaptação imediata das antigas defesas medievais para a Era da Pólvora. Os abásgos modificaram as antigas fortalezas de pedra calcária, como os postos defensivos remanescentes ao redor de Sebastópolis, abrindo canhoneiras nas espessas muralhas para posicionar peças de artilharia defensiva. Estrategicamente, as forças abásgas utilizavam pequenas embarcações de guerra de fundo chato e propulsão a remo, perfeitamente adaptadas para navegar pelos pântanos litorâneos e estuários rasos dos rios de montanha. Essas embarcações permitiam ataques de surpresa ultravelozes contra os pesados navios de transporte da frota otomana, abordando-os durante a noite e incendiando seus suprimentos com misturas de resina de pinheiro e enxofre extraídos das encostas caucasianas. A resistência naval e a guerra assimétrica de guerrilha costeira travada pelos abásgos atrasaram por décadas os planos de dominação total do Império Otomano no Cáucaso Ocidental. Contudo, a pressão militar exercida pelas frotas de Istambul e o isolamento comercial imposto pela perda de rotas conectadas à Europa forçaram uma acomodação geopolítica inevitável ao longo do século XVI. O Ducado da Abecásia, outrora um feudo próspero e integrado ao universo cristão georgiano, fragmentou-se politicamente. A dinastia Shervashidze aceitou formalmente a suzerania otomana, iniciando um processo complexo de islamização gradual de suas elites e de parte da população. Essa transição religiosa e política redefiniu as alianças locais, distanciando os abásgos de seus antigos laços institucionais com as províncias georgianas orientais. O domínio otomano transformou a região em um entreposto estratégico fortificado e uma base de recrutamento de soldados para as campanhas do sultão. Os fortes costeiros, como a antiga Sebastópolis, rebatizada pelos turcos como Suankale, foram reconstruídos com engenharia abaluartada projetada para resistir a bombardeios de artilharia pesada. Geograficamente, Suankale dominava uma baía profunda e protegida por ventos norte, o que a tornava um ancoradouro militar perfeito para as frotas que patrulhavam o Mar Negro e vigiavam as fronteiras do Império Russo em expansão ao norte. Militarmente, quem controlasse essa fortaleza controlava o fluxo de armas e o comércio na região do Cáucaso Noroeste. Nesse período final de transição, a cultura de guerra dos abásgos assimilou elementos das armas de fogo otomanas, mas manteve suas peculiaridades montanhesas. Os guerreiros locais tornaram-se célebres pelo uso do mosquete caucasiano, uma arma de cano longo e estriado conhecida pela sua precisão cirúrgica em combates de longo alcance através de desfiladeiros. Os canos eram forjados com ferro damasquinado local, utilizando técnicas tradicionais de caldeamento que evitavam o superaquecimento do metal. As coronhas eram estreitas e leves, feitas com madeira de nogueira moldada para facilitar o transporte a pé por trilhas vertiginosas. Os atiradores abásgos não utilizavam cartuchos de papel comuns, preferindo carregar a pólvora em pequenos tubos decorativos de osso ou madeira fixados diretamente no peito de seus casacos tradicionais, o cherkesska, garantindo recargas rápidas em situações de emboscada. O fim dos abásgos como uma entidade tribal e política autônoma consolidou-se definitivamente no século XIX, durante as guerras caucasianas expansionistas travadas pelo Império Russo. Após décadas de resistência feroz nas montanhas, o principado foi formalmente abolido pelos russos em 1864. A derrota militar resultou no muajirismo, a deportação em massa e dispersão de mais de 100 mil abásgos e outros povos caucasianos para o Império Otomano, esvaziando o território ancestral e alterando permanentemente o mapa demográfico da região. Os que permaneceram nas encostas do Mar Negro assimilaram-se nas novas estruturas administrativas, preservando sua identidade étnica e linguística que daria origem aos modernos abecásios. O legado dos abásgos permanece gravado nas fortalezas de calcário e na memória de um povo que moldou a história militar do Cáucaso.